Boa noite a todos, todas, todos. Meu nome é Thaís Aragão, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em artes visuais e junto com a minha companheira Lin Carone, vamos iniciar hoje essa conversa maravilhosa com os artistas da exposição do Coma, que aconteceu aí no início. Eu tenho essa informação, gente? Está disponível o site da exposição do evento? Sim, a gente pode colocar, a gente pode colocar aqui, vou colocar aqui no chat, tá? O link para quem quiser, tá? Beleza, então está disponível. Quem quiser conhecer mais de perto o trabalho desse grupo, dessa linha curatorial, que se chama Cotidiano em Corpo, entra lá no link, depois da nossa conversa, não agora, entra lá no link, dá uma olhadinha e também conheça as outras linhas, os outros trabalhos que foram apresentados nessa exposição que ainda está rolando aí nesses meios virtuais, na plataforma que foi desenvolvida pelo Arthur Cabral, que é um dos nossos alunos aqui do programa. Então, com muita alegria, eu inicio essa conversa com esses artistas, e hoje a gente vai receber para essa roda de conversa a artista Ana Paula Barbosa, o Danilo Piametei, a Marta Mencarini, o Olaf Dias e o Chicão Chicão, que eles fazem parte dessa linha curatorial, dessa vertente chamada Cotidiano Corpo, que foi uma linha, né, escolhida dentro do grupo de exposição do evento Coma, que traz essas imagens corriqueiras, transparecem essas importâncias, singularidades e lançam convites e questionamentos, presenças e apagamentos que expandem ou fragmentam percepções sobre o cotidiano e o corpo. As obras que foram incluídas nesse aparte são reflexões visuais e poéticas do estar nos âmbitos ordinários, a casa, a cidade, a rua, ações em que sua condição de ordinário reforçam a possibilidade do corpo de ser e fazer presença em meio às condições extremas da pandemia. O olhar ao minúsculo, às rotinas e aquilo que está fora e que modifica o nosso ser dentro. O micropolítico é o político. Então, a gente inicia essa conversa, eu vou passar para minha colega aqui, Lin Carone, para iniciar as perguntas, né, Lin? Isso. Passa a palavra. A ideia, então, é que cada artista possa apresentar o seu trabalho com reflexões acerca dessa relação que percebe entre o seu trabalho e as ideias de cotidiano corpo, conforme a Thaís apresentou, né? E depois também que relações percebe entre esse seu trabalho e os dos demais artistas que estão aqui presentes e são dessa linha curatorial. A gente vai dar 10 minutinhos para cada um fazer a apresentação, e depois, ao final de todas as apresentações, a gente vai abrir espaço para perguntas dos participantes, tá bom? E entre os artistas também, né, que muitas vezes os artistas querem perguntar, fazer perguntas entre si. Então, acho que a gente pode começar pela ordem alfabética, que tal? Começamos pela Ana Paula? Pode ser? Pode ser, sim. Só um minuto. Boa noite a todos. Agradeço por essa oportunidade de estar participando dessa mesa. Não vou falar muito, porque meu tempo é curto, e vou compartilhar uma pequena apresentação com vocês, apenas para que vocês visualizem o trabalho durante a minha fala, ok? Só um minutinho. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Tá ótimo. O nome da obra que eu apresentei para a curadoria é A Quem Endereçar. É um projeto composto por 6 cartões postais e por um texto de oferecimento da correspondência em formato físico a quem se interessar, né? Os interessados, né, recebem o cartão postal pelo correio
é da série... Desculpa, gente, eu tô... Só um minuto. Da série Indícios de Entropia na Superfície. Ok. O convite, ele faz um relato sobre as poeiras que eu encontrei na minha casa. Eu vou falar um pouquinho do meu processo e como ele está relacionado à linha que está sendo discutida e apresentada hoje, que é do cotidiano e do corpo. Nesse tempo confinado, essa atenção ao micro, né, as questões da casa, dessas pequenas questões de, enfim, de higiene, de organização, colocaram o meu olhar assim mais atento, né, às pequenas coisas da casa. E eu comecei a reparar muita poeira, coisa que eu não via antes, e comecei a ficar atenta a esses movimentos e perceber essas poeiras como indícios da finitude de algo ou de alguém, de objetos, de pessoas, de seres. E como a minha pesquisa ela é muito voltada para a imagem e para a fotografia, eu comecei a registrar esses indícios e de finitude e de movimento também, de viagem, já que eu estava muito dentro de casa, executando meu trabalho remotamente. E eu comecei a perceber também elas como sinais de desordem. E eu acho que foi uma busca assim, de ordenar esses sinais, de começar a organizá-los para que eu tivesse algum controle dessa situação. E como eu estava confinada, como a maioria das pessoas que puderam ficar confinadas, eu, logicamente, sentia muita falta do contato físico, a gente entrou nesse turbilhão virtual, e eu pensei nessa solução de me comunicar e também de compartilhar essas paisagens da minha casa, esses pequenos pontos turísticos da minha casa, que ao mesmo tempo em que eram pontos turísticos, também eram os próprios viajantes, né, fazendo esse duplo. E aí eu tive essa ideia de fazer os postais e oferecer para quem quisesse. E esse foi o convite, está lá no site também, eu não vou ler aqui para não ultrapassar o tempo. Esse foi um dos postais, são 6 postais. Aí aqui a série, foram esses 6 postais que foram oferecidos e que estão expostos lá no site. Aqui foi quando eu estava já em processo de enviar, porque eu já tinha feito uma remessa antes. E aqui alguns retornos, tem aqui até do Danilo, alguns retornos que eu obtive de quem recebeu, que é interessante também. A gente envia, oferece de modo virtual uma correspondência física, né, um produto físico, e no final a gente tem um retorno também virtual. Enfim, dá para se pensar sobre todas essas imagens, né, sobrepostas, desde da poeira, da fotografia, e até as postagens nas redes sociais. Então, é uma imagem sobre imagem sobre imagem. E é isso. E eu entendo, assim, essa conexão com os outros trabalhos e com a linha ficou muito evidente quando vocês puderem olhar os outros trabalhos, se ainda não olharam, ou puderem ver agora, essa conexão com coisas tão íntimas, né? com situações tão ligadas ao pessoal, né? tão fortes para cada um de nós. E é isso, basicamente. Aqui é o link, o link para quem quiser receber os postais. Até o final da exposição eu estou recebendo as solicitações por esse link, eu vou botar depois aí no bate-papo. Só um minuto.
prontinho. Tá ótimo, muito bom. Você quer fazer mais Obrigada, alguma? Ana Paula. Muito obrigada. Obrigada a vocês. A gente ainda vai dar uma aquecida nessa conversa, né? Bom, vamos lá. O próximo seria, na ordem, seria Danilo. Danilo, exatamente. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, Danilo. Boa noite. Seja Tudo bem-vindo. Obrigado. É muito bom estar com vocês aqui, né, nessa noite, poder compartilhar um pouco do processo, né, de trabalho, que está na exposição, né, Linhas de Fugas, e também para conhecer um pouco mais, né, dos trabalhos dos colegas, né. É, eu queria agradecer a organização também do COMA, né, por tornar possível esse evento, nessa primeira edição online, né? Foi um desafio também. E, bom, posso compartilhar, então? Sim. Estão vendo? Uhum. Um trabalho que eu apresento nessa exposição, Linhas de Fuga, ele tem o título 10 dias, né, sem palavras, que é uma série de 11 fotografias, que elas são exibidas em uma sequência, né, em uma página, e elas vão passando automaticamente. Essas fotografias elas foram selecionadas de um ensaio produzido entre maio e junho de 2020, a partir desses desafios propostos nas redes sociais, né? Do Facebook, do Instagram, a convite de amigos. E essa proposta, ela trazia a ideia de fotografar durante 10 dias o seu cotidiano, e a cada dia você convidava alguém, as fotos em preto e branco, sem palavras, sem legendas ou explicações, né? E aí, a cada dia você marcava e convidava alguém a cada nova foto. Essas brincadeiras, elas já aconteciam nas redes sociais antes da pandemia, né? Estimulando a interação, engajamento, divulgação e utilização de novas ferramentas, né? E outras finalidades aí também, que a gente pode ver. E no ano de 2020, teve podemos dizer assim, teve uma febre aí desses desafios, né? Foram vários que circularam. E, e aí eu fui convidado para participar desse desafio das fotos dos 10 dias do cotidiano. A princípio, acho que ninguém imaginava, né, que esses 10 dias durariam tanto tempo, né? E, e de início, assim, as primeiras imagens que eu comecei a ver surgir das pessoas traziam um pouco esse cotidiano da casa, né? Que era um pouco parecido com imagens que eu também já vinha fazendo, assim, do meu cotidiano com as tarefas domésticas, né? Que é o meu trabalho de pesquisa, né? E achei isso muito interessante, muito curioso, essa aproximação com esse inventário, né, fotográfico que eu já vinha fazendo, e poder ver também como que as pessoas estavam revelando um pouco né, da sua casa, do seu cotidiano, né, dessas tarefas também. E, bom, e eu acho que esse desafio, né, quando foi proposto para mim, ele me trouxe a possibilidade de experimentar um novo olhar, então, para esse cotidiano, né, e para essa maneira de registrar esse período também de pandemia. Então, quando eu comecei o desafio, né,
eu não tinha intenção, né, de trazer isso para um trabalho acadêmico, né, ou artístico. Não imaginei isso antes, apesar, né, de enxergar essas aproximações. E eu recebi uma rosa quando eu estava chegando no trabalho, né, e fui surpreendido com esse gesto, e aí fotografei essa rosa com o celular, e essa foi a primeira foto que eu postei. E aí, nesse momento, eu acho que eu pude entender que alguma coisa tinha mudado, porque, inicialmente, eu não imaginava que eu seria tão impactado com a pandemia, pelo fato de já trabalhar né, com pacientes graves, com situações de emergência, e já estar acostumado também com as rotinas, né, domésticas, as suas tarefas, né? E, nesse momento, eu percebi que a relação com esse cotidiano estava mudando, né? E, então, ao apreciar essa imagem, assim, da rosa e né, desse registro, eu comecei a pensar sobre essa mudança do cotidiano com as tarefas domésticas, não só pelo trabalho, pelo fazer, mas também pela ideia de cuidar, né, uns dos outros, pela ideia também de sensibilizar. Então, aos poucos eu fui aprendendo sobre essa questão também do recolhimento, sobre desacelerar, sobre outros aspectos, né, da nossa vida e outras prioridades também com relação a essas tarefas, a faxina, a organização, a limpeza, né, ganharam um outro olhar também, aquilo que a gente também já estava acostumado, né? E esse processo de trabalho, ele para mim foi um exercício assim um exercício do olhar, né? De olhar para as coisas de uma outra forma e um exercício também com o próprio cotidiano, né? Já que eu faço o trabalho com o cotidiano, essa mudança no olhar também trouxe uma mudança no meu cotidiano, né? De maneira que eu pudesse perceber mais, assim, também essas rupturas, né? Que a gente vem atravessando, os impactos dessa pandemia, né? Que já dura tanto tempo, e as possibilidades também que a gente tem, né, a partir desses encontros, né? Então, acho que é isso. Eu queria agradecer também a todo mundo que pôde estar aqui, né, conversando com a gente hoje, aos colegas, artistas, a organização, a quem veio escutar também, né, e conversar com a gente. Queria agradecer também Nasser e Mayumi, que me ajudaram a editar esse trabalho para a web. Obrigado, gente. Danilo, você gostaria de fazer alguma relação entre o seu trabalho e dos demais participantes? Você fez algum tipo de relação? Sim, acho que posso parar aqui, né, de compartilhar. Eu encontro, sim, algumas aproximações com os colegas. O trabalho da Ana, por exemplo, né, que lida com a poeira, achei lindo esse trabalho. E foi interessante porque, por exemplo, eu, nesse varrer da casa, assim, tão acostumado com isso, ainda não tinha parado para pensar nessa ideia da poeira viajante, né? De onde ela vem, né? Esse trajeto todo que ela passa para chegar até a casa da gente, né? E quando a gente muda também esse olhar sobre as coisas, né, permite a gente criar uma nova relação com essas situações que pertencem, né, ao nosso cotidiano. Assim. Vou fazer. Já o trabalho da Marta me faz pensar muito sobre essa questão
das responsabilidades. Eu acho que agora, na pandemia, por exemplo, isso foi muito levantado, né? Sobre a sobrecarga de trabalho, quem é que assume essas tarefas, né? E ela, enquanto mãe, artista, vem trabalhando nessa questão. E Estou vendo aqui uma live. penso também nessa relação, por exemplo, eu como dona de casa, né? Como que isso se aproxima também dessas responsabilidades. Como que isso é delegado, né, para as pessoas, quem é que assume e quem é que mantém também isso, né? Durante a pandemia, eu lembro de ter visto uma reportagem, foi bem lá no início, em 2020, de uma jornalista, e que ela começou a fazer um blog contando essa rotina dela, né, de adaptação. Então, ela trazia essa adaptação com a casa, as mudanças de horário que ela teve que fazer para poder conseguir ajudar os filhos, né? E a situação também dela com o marido, né? E aí ela vai dando uns relatos onde a gente vai vendo assim quem assume essas responsabilidades da casa, meio que naturalmente, né? Nesse sentido, eu acho que também essas questões se aproximam um pouco com o trabalho do Aleph, que pensa nesse corpo que é marcado, né, ou por ser homem, mulher, ou pela orientação sexual, pela cor da pele, né, e que já coloca, né, nessa identidade um rótulo, uma expectativa, né, de sujeito, né. E eu penso no trabalho do Chicão também, por exemplo, com relação a essa questão das redes sociais, né? Ele apresentou aqui 3 vídeos, né, nessa exposição, onde ele lida com os jargões, com o modo de comportamento, né, nessas redes e com essa questão também da validação, né, pelo outro a partir dos likes, né, desse modo de comportamento mesmo, assim. Esse trabalho que eu fiz, né, ele tinha essa relação com a internet vinculado, né, com outras pessoas, né, que participaram juntos, né, de ir marcando, né. E eu penso também, por exemplo, na ideia de o que é que a gente deixa, né, para as redes, o que é que a gente posta nas redes, né, que tipo de narrativa, né. Esse cotidiano doméstico não era uma coisa tão habitual, assim, né, da gente colocar, da gente trazer, né, seria esses bastidores da casa, né. Acho que o trabalho do Chicão lida com isso também, né. Muito bom. Danilo, eu vou dando continuidade para dar os 10 minutos para cada um, mas eu acho que depois, se essas relações, essas discussões entre vocês continuar, eu acho isso muito rico, muito bacana, né? Todas essas relações que você trouxe, eu acho que enriquece bastante a discussão, e eu acho que também permite com que a gente enxergue, né, essa relação que foi pensada e nos deixa bem felizes, inclusive, de ouvir, né? Eu acho que agora seria o Chicão, né? Que é Francisco, letra F. Não. Vai ser por Chicão ou por letra F? Agora nós... É pelo nome artístico, entendeu? Chicão, então... É a Marta Carine. Então, tá. Então, Chicão é a Marta. Boa noite, muito obrigada por essa oportunidade. Eu queria agradecer a toda a organização do Coma e todo mundo que está aqui, né, para a gente poder ter essa conversa. Muito legal. Eu vou fazer aqui o share. Eu trouxe rapidamente, assim, só para pontuar mesmo, assim. A título de descrição, eu sou uma mulher cisgênero, cabelo preto, muito preto, tenho um óculos grandão e a pele morena clara. Sou doutoranda do Departamento de Artes, como a grande parte dos colegas aqui, doutorandos e mestrandos, né? Sou doutoranda,
orientação da professora Maria Beatriz de Medeiros e com a orientação da professora Silvana Barbosa, lá da UDESC. Eu venho trabalhando e pesquisando a questão da maternidade na arte contemporânea e pensando a maternidade quanto experiência potencial e política. Meus trabalhos de pintura, porque eu também participo de 3 coletivos, né? Sou co-coordenadora do coletivo Mapeamento Arte e Maternagem junto com a Tatiana Reis, e integrante do coletivo Matriz e do grupo Mesa de Luz. Aqui estão os 2 contatos, caso vocês fiquem a fim de encontrar, a gente pode trocar uma ideia, conversar. Esse é o trabalho que eu trouxe, então eu venho desenvolvendo alguns trabalhos em pintura também, e ela chama-se Sobrecarga Mental. Ela é um trabalho que dialoga com a arte maternagem que eu venho desenvolvendo, e essa minha pesquisa, ela está muito ligada a uma questão autobiográfica, autoficcional. Então, já respondendo a pergunta, Lin, que eu vou fazendo mais ou menos assim, eu acho que essa relação do corpo, né, e do cotidiano está totalmente inserido da minha pesquisa, tanto poética como artística, como também do doutorado, que está tudo junto e misturado, né, no momento em que eu me torno mãe, milhares a chave vira e milhares de situações passam a vigorar de forma muito mais intensa, como o Danilo pontuou também, a questão do trabalho doméstico, ele vem de forma... vira muito mais sério, né, a questão, assim, depois que eu me torno mãe, o feminismo passa a ser uma necessidade mesmo. E aí eu vou começar a discutir um pouco sobre essas questões, né? Do que é essa sobrecarga, e o quanto que na pandemia também a situação ficou cada vez mais complexa, porque, enfim, tem que dar conta não só de você, da minha filha, da casa, de pessoas morrendo e da situação do país, e como que isso faz com que as coisas fiquem cada vez mais tensas, né? Então, eu trouxe aqui só para a gente, a título de diálogo, como que é esse processo de feitura das pinturas. Eu também trabalho com fotografia, também trabalho com vídeo, também trabalho com lambe, faço um pouco de tudo, performance, então eu passo então a fazer séries fotográficas de mim mesma, e da minha filha, e do meu companheiro, das pessoas que estão no meu cotidiano, né, dentro dessa pesquisa autobiográfica e autoficcional, e das fotos que eu produzo, eu projeto elas, então eu trabalho com projeção também, projeto desenho sobre a tela, e daí eu começo um trabalho de configuração daquela imagem, e aí eu aí eu largo mão da fotografia, e aí vira outra coisa, né, aí começa um trabalho de manchar, então, assim, a pintura ela vai passando por mudanças mesmo, assim, tipo, no meio para o final ela toma seu corpo, assim, ela decide ser, né, mais parte da fotografia. É isso. E para tentar trazer um pouco mais essa conversa, eu estou muito interessada em dialogar mais, Danilo. Tem muitas coisas que a gente está esbarrando aí, e eu estou percorrendo aí tem alguns conceitos que eu acho que a gente dialoga. Eu venho percorrendo o conceito de domesticidade, que me interessa muito dentro da questão da sociedade patriarcal, capitalista, de como a gente é domesticado, né? E como as mulheres são, e eu acho super interessante sua pesquisa de pensar o homem doméstico. Isso é incrível, assim, tipo, quais são os sentidos onde isso tudo é desejo, e aonde isso tudo também é definido socialmente, quais são as fissuras que a gente pode criar, né, enfim, nos estranhamentos. Fiquei bem interessado. O trabalho dos colegas eu acho incrível também, o trabalho da Ana Paula, eu fiquei muito, muito interessada, assim, achei lindo também, extremamente poético, num momento de tanta dificuldade, né, de tanta dor, a gente às vezes passa por... A pandemia foi e ainda é, né, esse momento complexo, e aí ela vai pensar sobre esses restos, né, que estão aqui, que também carregam memória, né,
muito poético, assim. Eu gostei muito também do trabalho do Aleph, é bem performático, né? Trazendo o corpo, trazendo as marcas do corpo. E o Chicão, cara, eu acho o seu trabalho, assim, incrível, porque nem sempre a gente consegue ser as artes visuais, assim, a gente nem sempre consegue ser engraçado ou fazer chacota, né? É difícil fazer crítica. E ele traz o cômico. Isso é, assim, para você ser engraçado, não é todo mundo que consegue, né? A gente pode ser muito hard, assim, duro, falar real, bater, e o cara tá dando gargalhada. Isso eu acho genial, assim. Genial. Eu fiquei vendo vários vídeos do Chico, eu entrei no site. Fiquei vendo vários, assim, dando muita risada. Eu achei muito legal, assim. Acho muito legal a curadoria que vocês fizeram de juntar a gente também, que isso é uma coisa, né? A gente se inscreveu e vocês juntam para a gente trocar uma ideia. E agradeço novamente. E vamos conversando mais. Que ótimo, Marta, muito bom. Bacana que você já foi fazendo as relações, muito obrigada. E bacana vocês irem trazendo essas relações todas. E, bom, a gente também tem vontade de comentar cada trabalho, cada artista, mas vamos dar seguimento aqui. Então, agora seria... O Chicão ficou para o final, né? Então é o Aleph. Não é isso? Tá certo? Na sequência? Tá funcionando meu áudio, gente? Não? Agora sim. Foi a Ana, É Danilo, o Marta, agora o Aleph, depois o Chicão. Tá bom? Vamos lá, Aleph. Oi, todos me ouvem? Sim, boa noite. Boa noite de novo a todas, todos e todes. Eu me chamo Aleph. Estou muito feliz de estar aqui com pessoas que eu pude encontrar pessoalmente em Brasília. Seria maravilhoso se fosse pessoalmente esse encontro para poder trocar. E o trabalho... Gente, eu estou com um cachorro aqui, tá? Então, o trabalho que participa da exposição se chama Defumação ou Ação para Reconstrução, que surgiu no período que eu estava fazendo a minha pesquisa no mestrado na UNB. Foi um apêndice da pesquisa, onde em cada capítulo eu ia construindo uma imagem que eu vou nomear de bandeira, e a pesquisa que eu desenvolvi era entendendo politicamente o espaço que eu tô, quem eu sou e para onde eu vou e com quem eu quero falar. Eu sou um homem negro, eu me considero artista e todas as problemáticas da palavra e de acesso. E eu acompanhei 2 artistas no processo do mestrado, e dessa relação várias questões começaram a surgir, né? Porque existem marcadores na sociedade, e a partir desses marcadores, quando a gente começa a entender eles, a gente começa a refletir e pensar formas de existência. E foi quando surge essa série fotográfica, onde... E aí, pensando homens, nós temos uma relação muito forte com uma construção, uma posição colocada, social, e eu acho que é esse ponto de diálogo muito forte com todos os trabalhos que estão aqui, porque todos os trabalhos partem desse corpo, e esse corpo é político, né? Fala de um lugar sensível. E eu tento ressignificar a minha relação com a masculinidade que me foi imposta, assim. E aí eu penso essa relação a partir da figura paterna, porque para mim foi o primeiro marcador de masculinidade quando eu cheguei nesse mundo, nesse plano. E aí tem toda uma relação extremamente deficiente, por causa é uma relação sistêmica que não foi construída, e a partir desse trabalho eu tento entender e buscar uma outra forma. E aí o trabalho é composto do quê? Eu pego uma base de dildo destruída, eu posicionei um palo santo sobre esse dildo, e ele foi posicionado na minha região genital, e a série fotográfica é acompanhar esse palo santo sendo defumado, né? E o trabalho, para mim, ele tem uma relação
de entender toda essa construção em volta de um objeto físico que é associado a homens negros. São 12 fotos, mas ao todo foram 2 horas esperando o Palo Santo se desfazer, e aquela fumaça entrando assim no nariz, boca, e tentando compreender essas amarras que são colocadas. E pensando a relação com todos os trabalhos, eu acredito que a maior característica é que, antes de ser nomeado enquanto arte, nós estamos produzindo formas de existência, formas de diálogos, né? E depois que a gente vai nomear, vai dizer que é arte. E esse corpo que transita por vários espaços, na web, no dia a dia, ou espaços que nós estamos construindo o tempo todo. Acredito que nesse momento é isso, gente. Muito obrigada, Wallace. Eu acho que você falou do seu processo, muito bacana. Não sei se você quer fazer mais alguma relação especificamente com algum dos trabalhos aqui, né? Dos artistas participantes, dos demais artistas, ou se a gente já passa para o Chicão. Eu fiquei pensando enquanto eu via a Ana Paula, mas eu acho que depois no diálogo é melhor. Até então, nesse momento, tô tranquilo. Dou a palavra, meu amigo. Tá bom. Então vamos lá, Chicão. Oi, gente. Eu não preparei exatamente uma apresentação. Eu separei uns prints, né? São os trabalhos que eu estou apresentando nessa exposição, são vídeos, né? Então, eu preparei uns prints para a gente ficar conversando aqui. Eu vou passando. Só que eu queria deixar eles passando, rolando, né? Mas acho que isso não tem jeito. Chegou o momento de apanhado dos computadores. Então, eu vou passando um por um. Compartilhar. Pode compartilhar. Eu acho que no compartilhamento não tem essa coisa de slideshow, né, que vai passando assim, pelo menos que eu saiba. Está mostrando? Não, você tem que estar mostrando todas as microimagens. Você tem que abrir uma por uma. Todas. Ou abrir todas e você vai passando. Isso. Tá bom? Vou pôr maior, então. Isso. Eu acho que dá para fazer isso assim, ó, reproduzir. Vamos ver. Será que... acho que foi, né? Não está passando automático? Acho que sim. Chique demais. Depois você ensina. Eu não sei, descobri agora. Tá ótimo. Bom, essas, como eu falei antes, são vídeos, né? São 2 séries de vídeos, 2 séries de 3 vídeos. Essa que está passando aí agora é uma série chamada Um Vídeo T, que é um trabalho que eu comecei em 2019, final de 2019, mas que ele ainda continua em processo, eu não terminei esse trabalho, ele ainda está em latência, mas como ele já tinha um volume, eu já senti necessidade de mostrar, compartilhar com as pessoas, que as pessoas pudessem ver. É uma série de vídeos que eu vou reinterpretando alguns clichês dos vídeos mais assistidos do YouTube, especificamente, né? Então, tutorial, esses gêneros que a gente encontra assim, no nosso cotidiano cibernético. Então, tutorial de maquiagem, unboxing, react, esse tipo de vídeo. E esse segundo trabalho agora começou o segundo trabalho, chama Eco Faz um Feat com Narciso, que foi um trabalho que aconteceu por conta da pandemia, na pandemia,
pelos sentimentos da pandemia. Eu fiquei até me identifiquei muito com o que a Ana Paula falou, que essa necessidade de estabelecer conexões, estabelecer diálogos. Então, eu passava muito tempo principalmente nesse primeiro momento da pandemia, que a gente estava mais trancado, então eu passava muito tempo cantando, cantarolando dentro de casa. Então, é uma série de vídeo performance que eu vou cantarolando e cantando algumas percepções, algumas considerações sobre estar dentro de casa, sobre estar o tempo todo na frente dessas telas, sobre as nossas relações com as pessoas, enfim. Então, é basicamente isso, assim, essas duas séries de trabalho, né? E aí, um pouco antes da gente começar a apresentação, eu fui relembrando aí os trabalhos dos colegas, das colegas, e foi muito interessante mesmo que a gente vai percebendo, então, todo o pensamento, né, da curadoria, os conceitos, e ainda vai ficando agora mais evidente na fala de cada um, né? O trabalho da Ana Paula, eu acho que eu identifiquei muito, principalmente agora quando ela falou, que parte muito desse sentimento de estar, né, nessa angústia, nesse sentimento de estar dentro de casa, angustiante, trancafiado, de querer produzir alguma coisa em cima disso, de querer estabelecer conversa com outras pessoas, né? A Ana vai estabelecendo as conversas dela por meio dos portais. Eu vou fazendo essas cantarolagens na janela, dentro de casa, né? Então, da gente estabelecer essas conexões nesses tempos difíceis, né? O trabalho da Marta, eu também consigo estabelecer uma relação próxima desse trabalho, né? Porque parte muito dessa exaustão mental, está tudo mal, né, gente? A gente está assim, sobrecarregadíssima, a gente está assim, não aguentando mais, e da gente se propor mesmo com tão pouca energia, de querer extravasar isso em algum processo artístico, em alguma criação. E agora o trabalho dos meninos, do Aleph e do Danilo, eu consigo enxergar umas conexões mais com esse outro trabalho dos vídeos do YouTube, né? Eu acho que imediatamente eu pensei, quando eu vi o trabalho do Aleph, nessa relação da performance, assim, desse desdobramento da performance, desse encontrar caminhos possíveis, né, de se fazer performance, propagar performance. Então, o meu trabalho tem esse caráter vídeo performance, o dele tem esse caráter de foto performance, de como isso é diferente, mas também é muito potente dessa situação de uma ação que acontece em várias imagens, né? Dessa sequência desse incenso sendo defumado, né? E de como como isso está muito relacionado também com os cortes que eu vou fazendo nos vídeos, né? Então, como traduzir a performance, né? Para essas, não traduzir, mas ampliar a performance para essas outras possibilidades da fotografia e do vídeo. E o trabalho do Danilo, embora ele está chamando de fotografia, eu também acho que é, de certa forma, um tipo de performance, assim, porque essa situação que ele através de um convite, começa uma jornada, e ele vai soltando cada imagem,
num dia e a gente não sabe que tipo de imagem vai vir, e que as pessoas, e essa performance acontece ali no Instagram, no Facebook, as pessoas vão comentando, vão interagindo. Isso me faz muito pensar também nessa ideia da performance. Bom, é isso. Sei. É sobre isso. Ótimo, não, foi ótima a sua fala, muito obrigada. Eu não sei, é que está rolando aqui na paralela um monte de comentários interessantíssimos, porque eu acho que está... Deixa eu compartilhar. Espera aí. Porque eu acho que, enfim, eu vou até dar uma lidinha aqui, o que está rolando, né? Porque você foi o último a apresentar, e eu acho que... Eu não sei se eu leio ou se a gente já abre para vocês conversarem entre vocês e também abrir para perguntas, né? Porque eu acho que tem aqui, vão surgindo novas identificações, vão surgindo novas relações, isso é muito rico. Aqui na Paralela foram fazendo vários comentários, né? Então isso é muito bacana. E, enfim... eu também tenho vontade de fazer os meus comentários, fico aqui me segurando, né? Porque dizem que quanto mais a gente olha um trabalho, mais ele vai fazendo sentido, né? Então, se você olha um trabalho e depois você olha de novo e passou, né? Você vê a força que o trabalho tem. E quando você vai reolhando esse trabalho, ele vai fazendo novos sentidos, né? Então, eu vou falar uma coisinha rápida para cada um. Ana Paula, um cartão só é muito pouco, não dá para escolher só um. Ai, que bom! Acho isso, né? Danilo, a sua sensibilidade é muito tocante, né? Eu acho que você traz uma sensibilidade que já o seu jeito de falar, o seu tom de voz e o jeito como você vai contando é muito tocante. E eu acho que essa capacidade de tocar, eu acho que é muito transformadora, né? Então, essa capacidade de trazer a poeira do chão, cada detalhe de um cotidiano, daquilo que vai contando uma história, é muito lindo, né? Então, assim, e o que está por detrás dos discursos do Aleph e da Marta são muito fortes, né? São questões, vocês estão trazendo questões muito fortes aí para a gente refletir e de autotransformação, né? Que eu acho isso muito interessante. E o Chicão, bom, o Chicão, eu acho que tem uma ironia, primeiro, eu acho indefectível tudo que você prepara, né? Então, eu já reparei, assim, o cenário, a cor que você escolhe, a roupa que você põe, a sua posição. Hoje eu fui me maquiar, eu lembrei de você. Aí eu falei, gente, será que eu vou saber me maquiar daquele jeito, assim? Aquela coisa. Aí você mostra a maquiagem com a mão, né? Assim, então, e eu acho que é um tipo de ironia e de uma crítica que você decupou essa linguagem, né? Você se apropria dessa linguagem, que é essa linguagem tão atual, que eu tenho muita dificuldade, aliás, que é essa coisa do Instagram, de como você se mostrar, qual que é seu melhor ângulo, né? E tudo mais. Peraí, deixa eu desligar isso aqui. Então, assim, que é tudo muito bem pensado, né? E eu acho que cada um pensou muito bem, está pensando muito bem no que está fazendo, né? Então, assim, eu achei muito interessante. A Thaís, ela pensou umas perguntas incríveis, para cada um de vocês. Eu não sei se a gente abre aqui para vocês conversarem, né? E daí também para ver se tem pessoas que querem falar, a gente pede para as outras pessoas levantarem a mãozinha, tem uma opção aqui na barrinha embaixo, nas reações, tem lá levantar a mão, que pode levantar a mão e se colocar, ou fazer a pergunta aqui no chat, tá? Então, eu acho que vocês poderiam conversar entre vocês, e a Thaís também, ela pensou umas perguntas bem bacanas para cada um, então a gente pode dar sequência. Thaís, o que você acha, pessoal? Eu acho que a gente pode abrir agora para os artistas, se eles quiserem comentar mais alguma coisa sobre o trabalho, né, um do outro, ou algum detalhe do trabalho
do seu próprio trabalho que queira, né, comentar que não foi abordado nessa primeira rodada de falas, eu acho que a gente pode abrir para isso, né? Sim, A ótimo. Marta, o Aleph, a Ana Paulo, Chicão Chicão, Uhum. o Danilo, se quiserem comentar alguma coisa. Gente, eu vou começar. Eu fiquei bem pensativo enquanto a Ana Paula estava falando sobre essa relação com a poeira. E eu estava procurando aqui no chat o link para pedir o postal, porque eu quero. E eu estava pensando sobre essa relação da poeira viajante e tal. E eu lembrei muito de uma frase do James Baldwin, que é um escritor negro, que é: a poeira sempre diz o lugar que nós estamos ocupando. E eu sempre penso muito nessa frase, porque eu sou de Macapá, extremo norte, onde tem uma relação estrutural muito precária, e o tempo todo tem muita poeira. E hoje mesmo eu estava até falando com Diana sobre isso aqui na casa dela, porque aqui também tem problema de poeira, assim. E de como a gente pode olhar para isso que está aqui, né, o tempo todo, que a gente está limpando, removendo, lidando com isso. Como a gente pode se relacionar com ela. Eu achei teu trabalho belíssimo, assim, belíssimo. Fiquei bem pensativa. Eu agradeço. Eu pus o link aí novamente e também está lá no site da exposição. É outra visão, né? O que a poeira diz sobre onde a gente está. Também já agrega alguma coisa diferente. E eu fiquei pensando muito quando eu estava pensando sobre o trabalho, nesse sentimento de repulsa que a gente tem sobre a poeira, e exatamente eu pensei mais nessa repulsa sobre a finitude, né? Que ela fica persistindo, né? Ela não acaba nunca, mas ela é um sinal de finitude. E agora, a minha filha acabou de me chamar, agora, essa ideia da repulsa pela situação de ter que ficar se livrando dela, de ter alergia, é uma outra visão, e de quanto essa viagem dela é mais curta, né? Dependendo de onde você está. Interessante, é uma nova visão, e obrigada. Fiquei pensativa agora sobre isso. E o seu trabalho também tem essa característica do desfazimento, né? Do fim também, né? De alguma coisa, essa sua espera pelo fim e essa conversa, né, que você tem nesse trabalho com isso também eu acho que é tudo muito próximo, assim, lógico que com outras nuances mais específicas, né, mas eu acho muito próximo também. Bacana. A questão que eu ia colocar era para o Danilo também, nesse diálogo sobre o doméstico. Eu queria saber, na verdade, eu fiquei muito intrigada, assim, você contou a história e tal, né, que era uma brincadeira na internet, mas eu queria... porque a gente inventa uma história, né? Eu vejo uma sequência de imagens, a minha cabeça cria uma história, cria uma narrativa, cria uma dramaturgia, e eu vejo no trabalho do Danilo um trabalho sobre o luto, né? E eu queria saber se esses nomes que estão do lado, né? O que é isso, assim? Para mim ficou uma coisa bastante, assim,
misteriosa, sabe? Um universo misterioso que eu queria saber. Curiosa. Então, Marta, eu até acabei que não mencionei, eu me planejei para poder falar aqui nessa apresentação mais sobre o processo de trabalho, e aí eu já emendei um pouco numa história ali. Esse trabalho ele surgiu realmente com esses desafios das redes sociais, né, que já tinham, em 2020 foram reforçados aí, e nesse desafio a ideia era você publicar, né, durante 10 dias uma foto a cada dia do seu cotidiano, aí tinha uns critérios, né, em preto e branco, sem palavras, né, sem legendas. Essas fotos que eu apresentei aqui hoje são diferentes das que estão lá na exposição. As fotos que eu trouxe aqui hoje, eu até não mencionei, e é interessante saber, essas que eu apresentei aqui hoje, elas são uma mistura das fotos, de algumas fotos que eu fiz e também das fotos que as outras pessoas que participaram ou me convidaram fizeram, tentando mostrar aqui como teve um pouco desse diálogo, né? Porque na medida em que você começa a participar desse desafio, você às vezes cria essa curiosidade de saber também qual é o cotidiano que o outro vai apresentar, né? Então, eu quis trazer aqui hoje essas imagens das pessoas que participaram durante esse período. E eu vejo nisso também uma forma de se relacionar nesse momento, né? Devido ao nosso distanciamento, então a gente, né, começa a criar maneiras, né, de tentar manter o contato, o vínculo, e acho que para muita gente, né, essa questão do afeto, né, foi abalada também, né, com o distanciamento. Então, no início, eu acho, pelo menos para mim, essa questão que aí você toca na questão do luto, né, no início do desafio, no início da pandemia, para mim, eu não imaginava que eu seria tão impactado, ou não imaginava que esse desafio geraria esse trabalho, né, que está exposto hoje. Porque acho que a gente não tinha expectativa de que iria demorar tanto, né? E eu não sei se foi só uma impressão minha ou se mais pessoas também teve um pouco essa sensação de que ali no início do desafio ou no início da pandemia, né, tinha uma certa era uma preocupação, mas também a gente estava essa situação de poder dar uma pausa, sabe? Vamos poder dar uma pausa do trabalho ou das aulas, né? De alguma forma, isso trouxe um sentimento que não é um sentimento, talvez, de pesar, né? Mas na medida em que isso foi prolongando e que a gente não deu conta de resolver tão rápido como achamos, né? A situação foi ficando mais complicada e esse desafio foi ficando cada vez mais, né, desafiador, assim. E aí essa questão dos nomes que aparecem ali, para cada foto, né, eu dediquei um nome, foi a pessoa para a qual eu enviei aquela foto, né, convidei a pessoa a participar do desafio. Porque quando eu fazia as fotos, a primeira foto que eu fiz foi daquela rosa, né, que me tirou desse cotidiano automático. Quando eu recebi essa rosa, não esperava isso e aquilo me tocou e decidi fotografar ainda sem pensar no desafio, mas quando eu resolvi começar o desafio, usei então aquela foto, foi a primeira. Ali já houve uma mudança na minha narrativa, que antes era essa narrativa do cotidiano, das tarefas, né? E na medida que eu fui dando sequência ao desafio, fui percebendo que eu vinha fazendo essa alternância entre o ambiente do trabalho remunerado e do trabalho na casa, né? Mas também houve uma mudança nessa narrativa com o trabalho da casa, que já não era mais esse trabalho só das tarefas, dos fazeres, foi migrando para um lugar de cuidado,
um lugar de vivência, de afeto, né, das sensações desse momento que a gente está aí passando. E aí tem esse lado a lado com o luto, que é uma questão também que faz parte do meu trabalho, a gente já lida com isso, né? Mas nesse momento isso é ampliado e coloca a gente para repensar também no tempo de vida, né? E aí eu acabo trazendo isso também para casa, né? Como que é que a gente ocupa os nossos dias aqui em casa também, né? O que que é que a gente faz com esse tempo, né? Bom, então os nomes que eu coloquei, quando eu fazia as fotos, eu pensava também como aquela foto poderia se relacionar com quem eu estaria indicando, assim, com quem eu estaria convidando para o desafio, né? Ou por uma memória, ou por algum objeto que está na foto, né? E tentava criar alguma conexão nesse sentido. Danilo, a Marta pergunta aqui se você trabalha na área de saúde também, aqui no Isso. chat. Sim. Uhum. Trabalho num hospital, né? E durante a pandemia fiquei nessa parte aí da linha de frente, trabalhando numa UTI, né? Com os pacientes de Covid. Então, tinha um contato bem próximo, né? Com essa situação, né? Uhum. Sim. Acho que o Chicão quer falar, né? Levantou a mão? Gente, eu vou puxar esse gancho do Danilo e vou aproveitar e vou perguntar, então, para cada um de vocês quatro, sobre processo, assim, porque o Danilo está contando agora, e isso me chegou a pensar do processo de cada um, assim, por exemplo. Queria que vocês compartilhassem mais como foi fazer esses trabalhos em específico, por exemplo. Se o Danilo, se ele fotografava várias imagens e depois escolhia ou se ele já saía com o propósito de fazer uma imagem, aquela imagem do dia. Para a Ana, como é que ela escolheu assim as poeiras que eram dignas de postais, né? Para o Aleph, eu pergunto também sobre essa questão da fotografia, né? Se você usou todas as imagens que você fez, como você escolheu essa narrativa, né? Com as fotografias, né? E para Marta, como é que foi fazer essa transposição, né, da fotografia para a pintura, né? O que foi surgindo a partir daí? E é bom que, perguntando para vocês, eu não preciso responder, porque aí eu faço. Eu sou perguntador. Estou sentindo uma certa malandragem aí, mas você não vai escapar não, Chicão. Aguarde. Chicão, vou responder você. Então, o processo de pintura, para mim, é um processo que é muito de liberdade, assim, porque eu já tô partindo. Na verdade, assim, né? Só falar um pouco. Eu, antes de me tornar mãe, eu pintava abstrato. E a primeira pintura realista que eu faço é depois que eu me torno mãe. Assim, sou artista já há muito tempo, trabalhava com vídeo, fazia pinturas abstratas. E aí, no momento em que eu me torno mãe e começo a trabalhar com o meu cotidiano e começo a pensar nessa história, né? Nessa nova história, né? Esse mundo novo que eu estou construindo, aí eu passo a querer contar histórias mais realistas, digamos assim. E aí eu passo a fazer pinturas realistas. E aí, só que elas são projetadas, né? Eu passo da foto e projeto, mas eu faço uma série de fotos antes. Então, existe essa curadoria inicial de qual é a foto que merece virar uma pintura, qual é a foto que pode se tornar pintura, porque tem foto que não adianta você querer pintar ela está bem resolvida como foto, né? Cada linguagem fala de um jeito, e tem foto que não dá certo, se você quiser fazer pintura não vai ser tão bom.
enfim, tem que ser uma foto que dá para virar pintura, então faço essa escolha, né? Aí coloco o timer, bota o celular, bota o timer e faz a performance, né? Faz a coisa. E aí depois eu seleciono. E depois eu projeto isso na tela, aí desenho na tela, e aí depois pinto. E aí o processo de pintura já é um processo mais de mancha, e aí é querer tirar também a foto daquele lugar, essa marcação fotográfica, daquele espaço que estava, daquela coisa toda. Mas depende, tem fotos que eu também escolho o cenário, né? Tem cenários que eu monto, né? Então, assim, mas eu acho, agora eu estou pensando muito também que os trabalhos eles funcionam das duas formas, assim. Que a série pode virar uma série de fotos, mesmo sendo uma pintura dentro dessa série. Mas é isso. E eu acho o seu processo incrível. Você não quer falar do seu processo, mas eu vou falar. Eu acho o seu processo incrível, assim. Que é um processo também de deocupação, um processo... Dá para ver que você assiste esses vídeos, né? Você vivencia esse universo faz parte de você também. E aí você tá metendo o dedão lá e falando, hahaha, cara dessa mina, esse idiota. Né? E é legal, qual é a cor? Vamos ver aqui na pele. É divertidíssimo, assim, porque é reflexo da sua realidade também, é reflexo do seu universo também. E eu acho que é isso, né? A gente, quando pensa a produção artística política, a gente está fazendo política, mesmo falando da poeira, né? Mesmo falando do... A gente está fazendo política. Então, eu acho, enfim, muito bom. É isso. Alguém mais gostaria de comentar? Que o Chicão perguntou, endereçou uma pergunta para cada um, né? Eu posso comentar um pouco. Que poeira, né? Merecia virar um postal. Gostei. Para elas merecerem, eu me interessei muito por essa questão da poeira que queria se misturar com outro tipo de poeira. Eu fiquei fiquei igual uma cobra aqui em casa, andando, me rastejando aqui, vendo as poeiras, e procurando essa situação que é bem comum, né, desses materiais se misturarem e não formarem absolutamente nada. E, ao mesmo tempo, o Danilo já se identificou, e, ao mesmo tempo, quando eu fui fotografando, lógico, eu fui focando, né, bem, reduzindo o foco ao máximo, e aí, quando eu levava as imagens para o computador, eu comecei a ver, isso é uma paisagem aqui da minha casa, isso pode ser um monumento, e aí eu fui selecionando dessa forma, meio assim, meio paisagem, meio monumento, eu tirei muitas fotos, e aí cheguei nesses 6 postais. Foi um trabalho bem de curadoria também, assim, geralmente, principalmente quem mexe com fotografia, acaba, né, aquele mundo de fotografia para depois você ir selecionando. Acho que é isso. Quando eu fui fazer o trabalho, eu chamei uma amiga fotógrafa para ela registrar, né, o processo. Enquanto isso, nós íamos conversando. Eu tenho, acho que umas 600 fotos, porque a gente foi... Eu falei, qualquer movimento do Paulo Santo tu vai registrando. E ela fez. E para mim era muito importante a fumaça, esse contraste da fumaça subindo, assim. Então, quando eu sentei para olhar as fotos, eu procurei muito nesse lugar de tentar entender essa relação da fumaça. Essa coisa dela serpentear, dela se desfazendo no tempo, né? Porque nem comentei na hora, mas para mim ela é muito importante no trabalho. E eu vim entender assim enquanto eu estava fazendo. Eu queria a imagem do DIU da prótese
destruída com Palo Santo em cima, mas quando eu estava lá vendo aquela fumaça subindo de baixo para cima, eu comecei a viajar, assim, entendendo aquela fumaça, e aí pensando bem no lugar que eu ocupo, eu sou afro-religioso, e como a fumaça tem uma relação de conexão com quem veio antes de nós. A fumaça é muito importante, porque os pretos velhos usam os cachimbos, sabe? E nessa hora eu comecei a... E para mim tinha muito essa relação, que eu queria essa fumaça no meu corpo se desfazendo. E foi meio difícil chegar nas 12. Foi bem complicado. E aí a gente vai atribuindo sentido, né? E eu vim perceber, assim, depois, que a maioria dos meus trabalhos até hoje, em foto, em ação, sempre o 12 está muito forte, porque é o dia do meu aniversário. Então tem toda uma liga escorpiana nessas horas. Mas também teve uma curadoria, né? Querendo ou não, pensando em algo. Desculpa, só por curiosidade, Olef, por que a escolha de fotografias e não do registro do vídeo, já que você tinha essa intenção tão forte de entender e de registrar esses movimentos da fumaça, né? Nossa, Lin, boa pergunta. Quando eu pensei no trabalho, eu estava meio focado nessas ideias de foto. Uhum. Que eu, como comentei, eu estava pensando em bandeiras para dissertação, que eu queria colocar como placas de aviso em cada capítulo. E essa série, ela está no segundo capítulo, onde eu venho entender a construção do homem negro na sociedade, no Uhum. Ocidente. E eu associei muito nesse lugar. Mas depois de feita, foi até um diálogo com a amiga, fotógrafa, que ela falou que ficaria muito bonito em vídeo. Uhum. Mas aí eu perdi a chance, sabe? Não, você tem 600 frames. Dá Isso para vira um fazer vídeo. time-lapse. Claro, Vai isso ficar vira um vídeo. lindo. Eu queria chegar Total, nisso, eu queria Alex. chegar É, exatamente nessa, quando você falou dos Time-lapse. 600, quer dizer, tem um vídeo aí, um devir vídeo, que eu acho que é muito interessante, né? E eu achei muito interessante porque a Ana falou da fumaça, mas você da fumaça criou uma poeira, né? Ela vai virando pó, né? Então, essa questão toda da impermanência, daquilo que vira pó, né? Dessa lida do Danilo com esse cotidiano, e que é da nossa impermanência, da passagem do tempo, que a gente está, a cada dia que passa, a gente está indo, né? A realidade é essa. A cada dia que passa, a gente está indo. Então, é muito interessante, assim, ficou muito potente, né? Todas essas relações entre os trabalhos aqui, né? Enfim, inclusive, eu acho que o Chicão, ele se apropria de uma performance que normalmente é feita nessa linguagem de internet e Facebook. Então, ele cria uma meta-discussão acerca dessa projeção performática que se faz de uma persona, né? Que eu acho que tem uma persona ali, aquele jeito, aquelas poses, os trejeitos, uma linguagem. Então, eu acho muito interessante essa discussão, que é praticamente uma meta-discussão aí dessa performance, né? Ou dessa persona que se cria aí. A gente conversou já, né? Desse duplo, né, Chicão? Lembra que a gente conversou disso? É muito interessante a gente pensar que é uma performance sobre uma performance, né? Não é? A gente pensar essa imagem assim, porque realmente todas as imagens, as autoimagens, os autovídeos que a gente está ali compartilhando, curtindo, exposto a esse mundaréu de imagens, elas são, de certa maneira, performances, né? E eu fiquei pensando também quando você ficou falando sobre os vídeos e tal, e eu fiquei pensando também agora nos meus processos. Realmente os dois vídeos, eles são muito, as duas séries são um pouco distintas,
porque você percebeu muito bem, assim, e a Marta também falou um pouco disso, em que esses vídeos relacionados com o YouTube, com essa reinterpretação, eles são, inclusive eu chamo eles de vídeo, porque eles têm pensamento de vídeo. Então, eu assisto os vídeos, eu crio roteiro, e aí eu preparo o cenário. Então, você comentou que sobre as cores, existe um pensamento muito planejado sobre aquele vídeo, né? E aí eu faço uma vez, não gosto, faço outra vez. E já a outra série eu chamo de vídeo performance, porque eu entendo esse caráter mais efêmero dela, assim, que ela, por estar ligada nesse momento, numa coisa tão pontual que a gente estava passando, um momento tão específico, ela é mais assim, não quero usar a palavra espontânea, mas ela é menos arquitetada, ela passa mais nesse lugar de que ela foi uma vídeo performance porque a gente estava dentro de casa, mas poderia ter sido uma performance. Ela não é necessariamente um pensamento do vídeo, do corte, do roteiro, da coisa. Então, meus processos são basicamente isso, para não dizer que eu não falei dos meus processos. Chicão, eu fico pensando assim, a primeira série é para o YouTube e a segunda série é para o Reels do Instagram, sabe? E é interessante, né, que se a gente pensar em performance, né, assim, eu acho que o Aleph e a Marta discutem muito essa questão de uma performance que nos é imposta pela sociedade. Ou seja, como é performar o papel da mulher, o papel da mãe, o papel do homem nessa sociedade. Então, de certa maneira, o YouTube, o Reels, eles trazem esta continuidade de imposição social daquilo que a gente deve e como a gente deve performar, né? Então, eu acho que existe aí o papel do artista de subverter tudo isso, né? Isso é maravilhoso. Então, essa subversão que cada um vai trazendo à sua maneira é muito lindo de ver, né? E disso, né? Que é tirar leite de poeira. Né, assim, nesse olhar, nessa sensibilidade. Então. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa entre vocês, ou se alguém que está assistindo gostaria de fazer uma pergunta. O Danilo fugiu da nossa pergunta, ele não contou para a gente, ele fez muitas fotos, eu fiz uma só. Pois é. Tô brincando, Danilo. Não, isso mesmo. Fique à vontade. Então, você perguntou da questão, né, de como foram feitas, né, assim, teve essa história da Rosa, assim, que foi a primeira, e aí eu fotografei sem pensar no desafio, né, e depois eu acabei usando ela para começar. E, por exemplo, a próxima foto que surgiu era, se eu não me engano, era da porta que a gente passa, né, para entrar lá na UTI, que era na época meio que a porta do medo, assim, né. E aí acabei fazendo esse registro da porta, e aí postei, né? Aí começou essa relação, assim, né? Quando surgia alguma situação no dia que eu achava interessante, que poderia ser interessante para mostrar, aí eu fotografava e aí depois pensava com quem que essa imagem poderia se relacionar, né? Então não tinha muito esse planejamento, não, depende do que acontece no dia, né? Só que eu também não fui seguindo essa série, assim, de fazer todos os dias, sabe? Eu ia fazendo quando dava, e essa alternância também entre casa e trabalho nem sempre certinha, assim. E aí isso foi alongando, assim, um tempo. Eu acho que quando foi chegando mais lá para o final, aí eu pensei em algumas fotos, assim, talvez eu possa fazer uma foto assim, né, já planejar talvez uma foto, mas às vezes você planejava e surgia uma outra coisa, e você mudava de ideia, então estava mais relacionado ao acaso mesmo, né? Obrigada, Danilo. Muito obrigada. A Lin, ela falou que eu posso fazer alguns comentários, né, Lin, a partir das perguntas. Sim, tem umas perguntas muito boas aqui.
Eu tô com um problema técnico aqui, Lin. Meu computador não tá ligando e eu posso ver se eu consigo abrir aqui pelo celular, porque eu tô falando com vocês pelo celular. Mas a gente tem 4 minutinhos para fechar a nossa conversa, né? Eu posso pedir para você, Lin, falar um pouco ler um pouco sobre esses trabalhos e a gente faz o fechamento? Eu acho que é bacana eu ler para vocês as perguntas que a Thaís pensou, porque no nosso encontro passado, eu também fiquei frustrada. O Danilo tinha perguntas endereçadas a cada um dos artistas e também não deu tempo. Você está me devendo mandar um e-mail com a minha pergunta, o meu comentário, viu? O mundo dá voltas, ó. E eu acho que assim, essas perguntas são interessantes porque, no mínimo, eu acho que faz com que cada um leve essas questões para refletir sobre o próprio trabalho e para continuar fazendo as relações, né? Então, eu vou começar aqui, eu vou ler para vocês, né? A Ana Paula, a pergunta é a seguinte: os recursos cotidianos em contato com o cenário de confinamento são os nortes relacionais sobre os percursos de viagem, íntimos e memoriais, tratados no seu trabalho. A quem endereçar, que é esse trabalho que você fez. Gostaria que você nos dissesse como elaborou esse trabalho e os possíveis diálogos que se estabelecem a partir da interação e circulação dos participantes com a obra. Eu acho que, de certa maneira, essa pergunta foi respondida já pelas perguntas das pessoas que fizeram aqui, né? Mas eu achei bonito essa questão dos íntimos e dos memoriais, que eu acho que tem muito a ver com a viagem também, né? Ou o caderno de viagem. Eu acho que essa pergunta ela leva um pouquinho também para essa questão do caderno de viagem, que tem muito a ver com o cotidiano de uma viagem, né? Que é a sua viagem na poeira, aí no caso, né? Enfim. Ao Danilo, a Thaís pergunta: o ensaio 10 dias sem palavra faz uma leitura ou recorte sensível das novas reconfigurações cotidianas do corpo, isolado a partir das mudanças comportamentais do corpo no espaço urbano e doméstico. Como você percebe esse trabalho e as paisagens, vivências dispostas nesse ensaio? Eu achei muito bacana essa paisagem vivência que ela traz nesses retratos que você faz, né? Então, ela faz essa pergunta para você, que eu acho que é bem interessante de você pensar também. A Marta, a Thaís pergunta: através da pintura, você retrata o cotidiano político indissociável do ser artista e ser mãe, em perspectivas dos exercícios laborais, entre os papéis de invisibilidade e da dinâmica sensível nas dimensões e questionamentos deste corpo como lugar de suporte artístico e lugar necessário da discursividade. Olha que bacana, me arrepiei até. Gostaria que você compartilhasse um pouco desse universo do artista-mãe na sua produção. Eu acho que até faltou um pouco você falar mais dessa vivência, né? Dos perrengues e das maravilhas também. Que eu sempre falo que meu filho é minha melhor obra. Eu não sei o que você acha, mas para mim eu sempre penso muito nisso, assim. Isso é um dos processos da minha pesquisa, né, Thaís e Lin? Estar dentro desse... Eu acho muito interessante, e a gente vai poder conversar bastante no próximo encontro, que é um trabalho do Arte Maternagem, que é uma das coletivas que eu faço parte. Eu vou poder falar um pouco mais do mapeamento que a gente desenvolve e tal. Mas a Thaís uma coisa que eu acho... Repete a pergunta se precisar. Mas uma coisa que eu acho que é importante colocar é essa questão da invisibilidade da mulher, né? Já existe dentro da história da arte há muitos, desde sempre, né? Uma invisibilidade por um sistema patriarcal, né? Uhum. Depois, uma invisibilidade também da mulher mãe pela incapacidade, ou, sei lá, pelas impossibilidades, ou pelas milhares de outras funções, e o sistema não conseguir
acolher esse lugar. Então, assim, as crianças não são bem-vindas dentro dos museus, as crianças não são bem-vindas nas exposições, as crianças fazem barulho, criança é irritante, criança fala alto, criança chuta, enfim, criança chora, né? A mãe tira o peito para fora para amamentar. E aí isso tudo é incomoda. Então, é um debate também com a sociedade, né? Não adianta a gente fazer conversando com a arte educação, não adianta a gente pensar um educativo lindo, se no dia da exposição tem uma criança e aquilo não é bem-vindo. Então, é um diálogo com o sistema, né? Excelente. E também a questão da mãe, artista, né? Que, assim, já é mó treta ser mãe, já é mó treta ser mulher, já é mó treta ter um filho, já é mó treta não ter uma rede de apoio. E aí não existem muitas residências que acolhem mãe, porque a mulher vai ter que ir com o filho, ainda mais se a criança é pequena. Porque adolescente a gente já começa a pensar em outra... Mas se a criança é pequena, qual é a residência artística que acolhe a mãe artista? Né? Quais são os editais que pensam que o processo é uma família, é uma mãe com uma criança, né? Enfim, são várias camadas que isso traz. Então, no momento em que eu me torno mãe, a problemática minha é corpórea, né? A primeira problemática é corpórea. É tipo, lascou, né? Quem sou eu? Cadê meu corpo? Meu corpo já não é mais só meu, é dessa criança também, que se alimenta de mim, e eu tenho que alimentar ela, e eu tenho que estar acordada, e... Eu penso muito sobre a estética produzida por mães artistas, porque eu desenvolvo um mapeamento de mães artistas no meu doutorado, né? Junto com a Tati, no Arte Maternagem. Eu penso muito nessa poética do tempo esgarçado, a poética do inacabado, porque a gente nunca acaba os trabalhos, a gente não tem tempo, a gente não consegue, né? E de você precisar de uma rede de apoio para acontecer, né? E como a mãe, ela acaba sendo uma entidade, porque a sociedade exigir tudo isso de uma mulher só, saca? É querer matar a subjetividade, a criatividade, o desenvolvimento dessa mulher. Então, se a gente é uma entidade, a gente precisa estar junto com as outras mulheres, a gente é um polvo cheio de braços, 2 olhos gigantes, olhando o filho da outra, né? Então é isso, eu começo a pensar muito nessa coletividade de mulheres, em como que fazer coletivos é necessário também para a gente se fortalecer. E aí tem todas essas camadas políticas, mas que eu acho que a gente esses ganchos vão rolar muito na próxima semana, que aí a Tati também vai estar aqui, e a gente vai falar sobre o mapeamento, e aí vai ser uma coisa... Porque são outras artistas também, né? Esse mapeamento de artistas mães é dar visibilidade, entender quem são e quais são as estratégias possíveis para desenvolver a arte no Brasil, de mulheres racializadas, de muitas mães solos, de um sistema de arte que não auxilia essa situação. Então, eu acho que é isso. E nesse momento político que vivemos, né? Então, assim, a gente também tentar criar essas fissuras e dialogar com o momento político também, né? Sim. Quais são as estratégias que a gente pode desenvolver? Obrigada pela pergunta. Ótimo. Eu vou terminar de ler a do Aleph, do Chicão também. Nós estamos com pouco tempo, né? Infelizmente. Mas eu acho que são perguntas bem provocativas também. Né? O Aleph, a série fotográfica Defumação ou Ação para a Reconstrução, que você apresentou, aborda sobre o prisma decolonial as relações entre ancestralidade, masculinidade e negritude em diálogo emergente do corpo negro e como poética relevante para discutir os rumos da arte contemporânea não eurocêntrica ou estadunicêntica. Como você percebe as movenças no espaço artístico das suas aparições e qual é a relação com o cotidiano? Olha, não é pouca coisa, né? Então, assim, acho que foi até meio cruel a gente fazer essas perguntas agora no final, porque são perguntas muito legais também. E, enfim, e aí, para finalizar aqui, o Chicão,
Os seus trabalhos Eco faz um fit com o Narciso e aquele vídeo D dialogam com as perspectivas dos desdobramentos do corpo contemporâneo no ciberespaço, como também as narrativas do corpo relidas na linguagem audiovisual, que são sintomas potencializados na cotidianidade pandêmica. Como você pensou essas temáticas no desenvolvimento das performances? E aí tem uma perguntinha que eu faço também no final, o seu trabalho tem uma ironia e um modo de lidar com a própria imagem e a relação com a cultura, de como a cultura tem lidado com a imagem projetada, inserida nessa cultura do celular, nessa cultura da web, né? Enfim, do ciberespaço também. Né? Fale um pouco dessas relações em suas video performances. Eu acho que essa pergunta até já foi, de certa forma, bem discutida. Enfim, eu acho que são perguntas interessantes. Eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário para a gente encerrar, né? O Aleph, o Chicão, talvez o Aleph que tem uma questão aí bem específica, né? Também. Eu tô extremamente atravessado pela pergunta, porque é uma coisa que me acompanhou muito enquanto eu estava fazendo pesquisa no mestrado, que é como ocupar esses espaços sem ser capturado, né? Entendendo que existe um sistema da arte hoje que capta corpos, que está tentando só tirar dos artistas. E aí existem as pautas nas artes, que são os momentos, né? Cada ano é uma temática, cada ano é uma estratificação de corpos que vai ser feita. Mas eu estou extremamente pensativo, Thaís, porque é uma coisa que para mim o tempo todo eu estou repensando assim, sobre isso e como eu vou dialogar nesses espaços especialmente, entendendo quem atravessa esses espaços e enfim, né? E aí entra uma leva de reflexões desde conceito e prática desse corpo que ocupa. Uhum. Eu acho que esse último momento, né, de questionamento é mais observando e tendo acesso ao trabalho de vocês com mais profundidade, né, esse grupo de exposição, conversando, né, várias e várias vezes sobre os links de um trabalho ou outro, a gente acaba trazendo considerações, igual a Lynn inicialmente disse, né, são outros sentimentos, né, e outras provocações que cada vez que a gente olha o trabalho, ela nos traz, né, como linguagem, como narrativa, etc. Então, agradecer a oportunidade de encontrar o trabalho de cada um de vocês mais de perto, né, de ter a possibilidade de olhar esse minúsculo, né, esse ser dentro, que eu acho que é essencial, eu acho que é muito importante para o desenvolvimento, né, de coletivos, de comunicação entre um trabalho e outro. E que mais iniciativas dessas, como essa aqui, dessa conversa com artistas tão próximos da gente, aconteça, né? Acho que essa é um dos nossos legados aqui com essas conversas, que a gente se encontre, a gente consiga, né, um trabalho do outro, assim, e trazer sempre mais arte, né, mais conversa para a gente potencializar o nosso trabalho. Muito obrigada, gente, cada de vocês, Ana Paula Barbosa, Danilo Piermetei, Marta Mencarini, o Aleph Dias e Chicão Chicão. Muito obrigada a todos, a todas, a todos. Obrigada, Lynn. Agradeço Gente, você também, cada um de vocês, viu? Só uma coisinha, a Thaís fez um comentário aqui que eu achei importante dividir com vocês, né, um pouco do nosso processo também na curadoria, que uma coisa que a gente pensou muito, né, como reunir os trabalhos sem essa ideia de fechar o trabalho de vocês em uma caixa, uma porta de entrada única, né, e eu acho que a conversa aqui tem nos dado um retorno muito positivo também dessa nossa experiência, do nosso processo dentro da curadoria. Então, agradeço muito também a disponibilidade que cada um trouxe aqui de estar falando do seu processo e de estar fazendo essas interlocuções a partir das perguntas que
que foram lançadas. Então, ó, muito obrigada a cada um de vocês, tá? Emocionada aqui. Gente, obrigado eu. Foi incrível. Obrigado. Tchau, gente. Ai, obrigada. Foi muito bom, Até gente. quinta que vem, galera. Maravilhoso, gente. Foi Muito bom. tudo! Foi Foi ótimo. tudo! Muito bom.